obrigado, viu, Mateus? Amém, irmãos? Achou, irmã? 47, a partir do versículo 1. Amém? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa. Do lado do sul do altar, ele me levou pela porta do norte e me fez uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia mais passar. Amém? Que nessa manhã você possa pedir ao Senhor que fale ao seu coração. Nós estamos aqui hoje é o domingo da Santa Ceia, e o Senhor tem um propósito de falar conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos capacitar. Grande Deus e poderoso Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, na inteira dependência, Pai, do Teu Espírito Santo. E nós pedimos, ó Pai, ao Senhor, que venha falar conosco, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na inteira dependência de Ti. Nós estamos aqui na inteira dependência da Tua santa e gloriosa presença. Por isso, não permita que nós venhamos sair da Tua casa de uma forma qualquer. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã e que o Senhor Deus possa, Pai, verdadeiramente trazer resposta para os nossos anseios, para, Deus, as nossas petições, para tudo aquilo, Pai, que nós temos buscado do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vimos aqui essa palavra, irmãos, e essa palavra, ela vem trazendo para nós uma lembrança, né, do rio que fluía fora, naquela época, quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, esse rio fluía fora do jardim do Éden. E esse rio também representa a vida de Deus fluindo para a nossa vida, para a nossa criação. E aí nós podemos entender, irmãos, a palavra do Senhor,
que fala que um dos maiores desejos que há no coração de Deus é que você tenha intimidade com Ele, é que você o conheça, né? A palavra de Deus nos diz lá, no Evangelho de João, no capítulo 8, fala assim que conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Então, nós precisamos de entender, irmãos, que esse desejo do coração de Deus, que nós possamos ter ali uma intimidade com Ele, muitas vezes, nós precisamos de entender que no mundo espiritual, o inimigo, ele tenta de várias formas nos tirar daquilo que nos leva a termos uma intimidade com o Senhor, que nos leva a termos uma intimidade com a sua palavra. E aí, nós precisamos de desejar ter essa experiência profunda com o nosso Deus. E quando é que nós vamos desejar ter uma experiência profunda com o nosso Deus? Simplesmente quando você, irmãos, se sentir cansado de viver uma vida de forma superficial. É muito fácil ser um cristão superficial. É muito fácil você vir na igreja, pegar sua Bíblia, ler a Bíblia só na igreja. Depois você chega em casa, põe a Bíblia lá. Aí você só vai pegar ela no outro domingo. Irmãos, é muito fácil. Mas o que o Senhor tem para nós é muito mais do que isso. Deus quer te sustentar a cada dia. Quando aquele povo de Deus estava no deserto, Ele enviava ali o maná, e o maná vinha ali sobre aquele povo todos os dias. Todos os dias. E é interessante que o maná vinha pela manhã. Se a pessoa pensasse assim, eu vou acordar meio-dia e depois eu busco o maná, ela não tinha mais como buscar o maná. E isso mostra para nós que Deus quer que a gente busque Ele em primeiro lugar. O maná era em si o sustento que aquele povo precisava. Então, irmãos, quando é que nós vamos buscar termos experiência mais profunda com o nosso Deus? Quando a gente fica cansado de viver na superficialidade. O que é viver na superficialidade? É você e não é. Muitas vezes você declara, não, mas eu sou cristão. Eu sou uma pessoa de Deus. Mas lá no seu íntimo, quando você olha para dentro de você, você sabe que tem algo que está faltando. Você não é aquilo que você fala que você é. E aí, irmãos, o que acontece? Deus anseia ser amado em profundidade para nos mostrar ainda mais o quanto Ele nos ama e nos dar muito mais além do que tudo que nós temos recebido. Quando você começa a ter uma intimidade maior com o Senhor, aquela intimidade começa a abrir o céu sobre você. E você começa a se sentir que alguma coisa está acontecendo. Mas é o sobrenatural de Deus que virá à sua vida. E aí nós podemos ver que o fogo de Deus, você começa a sentir algo diferente, que é o fogo de Deus. Você vai ter experiência de viver novos níveis de unção, cura, sabedoria, revelação. Deus começa a colocar perto de você pessoas, porque Ele sabe o que está dentro de você. Deus começa a trazer pessoas. E aí, irmãos,
a unção de Deus passa a tocar em você e na sua família. A nação de Deus, a unção de Deus passa a ser algo que se torna visto na sua vida. As águas profundas, irmãos, escondem grandes maravilhas do coração de Deus. Quando nós vimos aqui na palavra do Senhor, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. Talvez um dia, quando você conheceu Jesus, você pisou nessa água, né? E essa água veio até o seu tornozelo. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que as águas profundas, ela esconde as maravilhas de Deus. E se nós aprendermos a nos concentrar profundamente em escutar a palavra de Deus, se nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, baixa e tranquila, se nós correspondermos à voz de Deus, nós vamos começar a experimentar mudanças na nossa vida. E é interessante que como nós falamos, quando é que o cristão ele vai partir para ter uma nova experiência com o Senhor? Quando ele está cansado. Ele está cansado, ele não tem um testemunho para contar. Muitas vezes as coisas não vão acontecer na sua vida. Você fala, por que, Deus? Por quê? E Deus te quer mais, Deus quer mais de você, Deus te quer mais perto. Ele quer que você entre nessa água, porque essas águas representam a vida de Deus, irmãos, em nós. Todos nós já passamos por um momento de termos uma experiência de ter as águas no tornozelo. E aí, irmãos, você vai começar a experimentar mudanças extraordinárias. O Senhor vai se revelar a você de forma profunda e se manifestar em sua vida, sinais e prodígios, maravilhas. Ele vai revelar a sua vontade, Ele vai te dar instrução, Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te dar planos, decisões, passos que você precisa de tomar, que vão conduzir você a um novo tempo em sua vida. Quando nós mergulhamos na presença em uma profundidade, você vai passar a experimentar o céu aberto em sua vida. Esse dia eu parei, irmãos, eu estava meditando a palavra de Deus, e eu estava falando com Deus, falei, Deus, nós estamos vivendo um tempo que só se fala em crise, e é crise em todos os lados, né? E uma das coisas que eu quero dizer para vocês, que aí eu, estudando a palavra de Deus, Deus falou comigo assim, minha filha, as crises não começaram ontem e nem ontem de ontem. A crise começou quando o homem deu lugar ao pecado, né? A primeira crise que nós vimos registrada na Bíblia foi familiar. Foi entre Adão e Eva, porque como a serpente veio ali tentando convencer a mulher, e ela, né, como ela pensou que, eu vou ter uma experiência de conhecimento, né? Aí o que aconteceu? Entrou ali o diabo, fazendo com que o homem se separasse de Deus através do pecado. E ali entrou uma crise familiar. Porque quando Deus chamou Adão pegou e falou com ele assim, olha, Deus, não fui eu que pequei, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Mas só que tem
que Adão não tinha se posicionado, ele não tinha tomado uma posição. Porque se ele tivesse tomado uma posição, ele não tinha agido pela cabeça de Eva. E aí, irmãos, entrou a crise familiar. E logo em seguida, a gente vê que entrou uma crise de conduta. Entrou uma crise, irmão, moral. Porque quando o Senhor disse assim: eu me arrependo de ter criado o homem. Porque ele viu o homem se prostituindo, o homem se envolvendo com coisas ali, né, ilícitas, tendo uma crise de caráter, tendo uma crise de conduta. E aí, dali para cá, veio as crises familiares, porque mais à frente nós vemos, né, Caim que matou Abel, outra crise familiar. Nós vemos, né, crises se desencadeando ali, muitas vezes crise econômica, quando a palavra de Deus fala que quando Isaac ele estava plantando, né, ali havia uma crise econômica. Ali havia uma crise econômica, mas nós vimos a crise econômica, nós vimos a crise política, porque política significa manipulação. O homem deixa de buscar a direção de Deus para ele ser a direção. E hoje, irmãos, o que tem acontecido são as mesmas coisas. Mas eu não quero falar para vocês sobre crise, não. Depois nós podemos até fazer um estudo das crises que aconteceram na palavra. Mas eu quero te chamar a atenção que muitas vezes as crises, elas querem nos desviar de Deus. Se acorda de manhã, o café da manhã é crise, o lanche de 10 horas é crise, o almoço é a crise, a sobremesa é a crise. Não se fala mais de outras coisas. E a nossa vida com Deus? A nossa intimidade com Deus. Deus está nos chamando para perto dEle. Aquele homem estava ali medindo com aquele cordel de medir. E quando ele mediu mais uma vez, irmãos, as águas já estavam pelos joelhos. As águas já estavam pelos joelhos. É interessante, irmãos, que Deus, Ele está nos dando passos para que nós venhamos aprofundar na nossa intimidade com o Senhor. E ao mergulhar na presença, em profundidade, você vai passar a experimentar o céu aberto na sua vida. E os seus projetos passarão a ter uma intervenção sobrenatural da parte do Senhor. Quando essas águas chegarem no joelho, irmãos, o que representa essas águas que chegaram nos joelhos? Quanto tempo nós ficamos sem dobrar o nosso joelho diante do Senhor? Sem reconhecer, porque quando você dobra o seu joelho, irmão, você pode orar deitado, Deus vai ouvir sua oração. Você pode orar sentado, Deus vai ouvir sua oração, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando eu era mais nova, não quer dizer que eu já estou velha, não. Mas quando eu era mais nova, eu podia ajoelhar e ficar 1 hora de joelho. Hoje, se eu não pegar ali, se eu não tiver meu travesseirinho de oração, na hora que você vai levantar, parece que até você tem que, né? Então, irmãos, nós precisamos de nos prostrar diante do Senhor. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele, porque onde a presença de Jesus se manifesta, o céu se abre. O céu se abre. Quando Jesus encontrou Natanael, ele disse para Natanael: por você ter crido, coisas maiores você vai ver.
você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque será que isso acontece na vida de alguns e na vida de outros não? Eu quero dizer para você, irmãos, uma coisa que você precisa de entender. O meu chamado não é o seu chamado. Deus está te chamando realmente para coisas maiores. Deus está te chamando para viver mais perto dEle. E aí, irmãos, por que somente algumas pessoas têm tempo para Deus e outras não? E aí, eu quero dizer para você, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Mas Ele... Oh, meu bem, muito obrigado, viu? A pastora não vai desidratar, que já tem 2 copos de água aqui. Glória a Deus. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que preferem estar na sua presença. Mais que os outros. Mais que os outros. Deus tem filho. A escolha é sua. Você sabe aonde que você quer estar. Muitas vezes, irmãos, não quer dizer que a gente abre mão de família, né? Abre mão de família. Não, mas chega num tempo da sua vida. Você fala, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Esse dia eu estava até conversando com a minha irmã. E ela falando assim, eu estou precisando de ler, mas eu não tenho tempo. Aí eu falei com ela, então para de assistir novela. Porque ela vai passar roupa, liga a televisão. Para a novela ela tem tempo. Né? Porque são escolhas, irmãos. Deus deu 24 horas por dia para todos nós. Por que alguns conseguem fazer e outros não? E assim nós podemos ver, Ezequiel 47 revela que o rio do avivamento brota em meio da glória de Deus. O rio do avivamento, Deus quer trazer sobre a sua vida, Deus quer trazer sobre a sua casa, Deus quer trazer sobre a sua família, o rio do avivamento. Ele demonstra que há níveis de intimidade. É isso aqui que o profeta está mostrando para nós. Existem níveis de intimidade, irmãos, no rio da sua presença, os quais vão muito além da experiência que estamos acostumados à sua margem, ou apenas a viver na superficialidade. Irmãos, não queira ser igual. Não queira ser igual, mas seja diferente. Seja diferente. Deus não te chamou para você ser igual. Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus onde você estiver, na sua casa, no trabalho, aonde você estiver, você é o escolhido de Deus. Mas como eu disse, Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Ele tem filhos que preferem estar com Ele. Mas Ele tem filhos que preferem assistir o Bang Bang, prefere assistir, né? Como se diz, a luta, prefere ficar no celular, prefere ficar no joguinho. Você precisa de entender que para que você venha ter uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você tem que abrir mão de você. Você tem que abrir mão da sua carne. E aí, irmãos, o que nós precisamos de entender na nossa vida? Que nós precisamos de mergulhar. Essas águas, elas brotam do coração de Deus. Ela proporciona cura.
cura excepcional na sua vida. Essas águas, elas vão te vivificar de uma forma que o seu ministério, a sua vida, porque quando nós estamos falando de ministério, irmãos, quem tem ministério não é somente quem está no altar, não. Você tem um ministério. Você é o sacerdote que Deus escolheu dentro da sua casa. Você é um líder espiritual. Então, o que acontece? A cura, a vida do Senhor vai transformar a sua alma e vai trazer refrigério. E ali, irmãos, você vai viver um novo tempo de frutificação sobrenatural. Haverá reverdejamento no seu interior, porque estas águas saem da onde? Do santuário de Deus. Para trazer vida, a vida de Deus. Essas águas, irmãos, saem do lugar secreto, do encontro com a glória. E eu quero dizer para você, existe, irmãos, níveis muito mais profundos que nós possamos imaginar. E eu quero dizer para você, irmãos, que aquele que mergulha em sua presença, crê no invisível. As pessoas estão deixando de acreditar, irmãos. Mas quando você tem uma intimidade maior com a palavra de Deus, quando você tem uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus, você vai verdadeiramente crer no invisível, romper o intransponível e ver o impossível acontecer. O sobrenatural, irmãos, está ligado à pessoa de Jesus e à sua glória. Não há como nós possamos separar um do outro. O nascimento de Jesus foi algo sobrenatural. A vinda do Salvador. A vida de Jesus liberou o sobrenatural de Deus em nós. E sua ressurreição também foi de forma sobrenatural. Então não queira o natural, você precisa de alcançar o sobrenatural. E o sobrenatural, o segredo do sobrenatural se chama intimidade com o Senhor. Deus, Ele nos escolheu para vivermos uma vida acima e não para sermos iguais. Deus está te chamando para mais perto dEle. E ali, irmãos, eu vejo que quando as águas, elas não podiam mais ser medidas, porque a água, ela, como se diz, ela já foi levando o profeta. Que águas são essas, irmãos? É o Espírito Santo de Deus, que quer nos levar, que quer nos direcionar, que quer nos encher. Irmãos, põe a mão no seu coração e comece a falar com Deus. Se você não vier nenhuma palavra na sua boca, só diga para o Senhor: eu quero, Pai. Eu quero. Eu não quero ser igual, Senhor. Eu não quero viver igual.